Muito bem, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Jovem, o seu podcast de todos os dias para você compartilhar de amor e principalmente estudar a lição da Escola Sabatina aqui conosco. Eu sou o Robert e no decorrer da temporada, os 4 últimos episódios da nossa lição de Tiago, vou estar aqui junto com vocês para juntos a gente compartilhar da lição da Escola Sabatina. Só que eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Ela que ora, canta, limpa, prega, faz todas as coisas na igreja. Por gentileza, Emily, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Emily, estudo no Parque Araribá. Faço um pouquinho de tudo, né? Desde liderança jovem até líder de PG, mas a gente vai que vai. Jesus é nosso guia e tudo que ele mandar a gente está fazendo, né? Mesmo. Que bom que vocês estão aqui. Eu quero muito enfatizar que vocês sigam a gente nas redes sociais, tanto no YouTube, pelo qual vocês estão assistindo, como também no Instagram, Comunidade Jovem APS. Não se esqueçam, por favor. Além disso, a gente, né... Vários convidados mega, hiper especiais, né? Meros apresentadores. Mas quem é realmente a estrela ilustre, além de Jesus, obviamente, vamos lá, vamos chamar o nosso primeiro convidado, Dani. Pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniele. Sou da Todo igreja mundo, oi, Dani. Obrigada. Eu sou da igreja do Parque Araribá também, faço parte da liderança com a Emily. E é um prazer estar aqui. Que Deus seja aqui conosco. Amém. Amém. A Dani também não tá sozinha, né? Com certeza tem não. Cara aqui de peso, que tem uma bagagem histórica pra compartilhar também junto com a gente. Pastorzão, se apresente. Tô me sentindo como um dinossauro. A experiência. Olá, pessoal. É um prazer participar aqui da Resenha Jovem. É um privilégio. Sinto muito feliz de estar com vocês aqui. Eu sou o Luiz, sou presidente, né, o pastor-geral da Associação Paulista Sul. Meu Deus, o chefe. Aquele nervoso, sabe? Aquele arrepio, vem daí. Mas tudo certo. Seja muito bem-vindo, pastor. Seja muito bem-vindo, Dani. Obrigada. A ideia aqui é a gente compartilhar os nossos sentimentos, a nossa esperança, aquilo que a gente estudou durante a semana e a gente ter um contato legal com essa galera que tá conosco, conectada. Né? Legal. A gente não pode iniciar sem antes pedir licença para o autor da criação. Pastor, você pode fazer uma oração pra gente? Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nossa gratidão por esse momento de estudo, da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos oriente e nos guie com o poder do Teu Espírito e nos ajude, Senhor, assim como o Tiago nos orienta a viver a vida de maneira harmoniosa, tanto aquilo que cremos com aquilo que praticamos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós e todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eita, que essa lição vai pegar fogo, hein? Essa vai. Vai ver. De que lição nós estamos, Emily? Qual que é o tema da lição dessa semana que a gente vai estudar? Que a gente tá estudando, O tema que nós vamos estudar agora é Você Não É Quem Pensa Que É. Eita. Um tema que no começo dá até pra... Polêmico. A gente não vai falar muito sobre identidade ou alguma coisa do tipo, mas primeiro a gente tem que começar... Com a tirinha, né? Obviamente. Então, na nossa tirinha aí, você que tá na sua casa, abra a sua lição também. Abra a sua lição para você pegar e a tirinha juntamente com a gente. E na tirinha, então, a gente vê alguns personagens, alguns tipos de pessoas, né? Tem como subtítulo aqui, quem é você na igreja? Quando vocês olham para essa tirinha que tem alguma pessoa ali zelosa, um crente missionário, um influencer, o crente ostentador, o crente capiroto, provar e ver, está amarrado aqui, o crente sonhador, o que vocês acham? Qual foi a primeira percepção quando vocês analisaram essa tirinha, pessoal? Bom, primeiro a gente olhando aqui, né, a pergunta da lição, você não é quem pensa que é, ela está relacionada primeiro por uma visão que a gente tem de nós mesmos, né? Uhum. Como nós nos enxergamos. E como nós nos enxergamos, nós vamos desenvolver a nossa atividade, a nossa ação na igreja. Uhum. Então, eu diria que a nossa espiritualidade está muito relacionada com aquilo que nós somos. E isso vai fazer com que a gente tenha uma certa influência na igreja, dependendo da atividade, da função. Daquilo que a gente faz, daquilo né? que a gente faz, né? Você, Dani, o que você achou desse primeiro momento? Já tá vindo com bomba, já tô esperando a bomba. Eu também, porque né, a gente começou conversando um pouquinho antes do podcast e ela já tinha um parecer muito bem estruturada. Não, antes de tudo, você vê o lado cômico primeiro, né? Pra deixar aquela bomba um pouco mais
mais leve. Uhum. Mas tem uma questão aqui que é interessante ressaltar. Em cima da tirinha tem a seguinte pergunta: quem é você na igreja? Quando eu tava discutindo com meu pai, eu fiquei... Mas é estranho, né? Tipo, quem é você na igreja? Aqui a gente tem algumas características um tanto, né? Peculiares, Controvérsias. né? Exato. Mas partindo do pressuposto que nós não somos ninguém, nós... Nossa, me embolei. Isso vai pro ar. Nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja, exatamente. Então, quem é você na igreja? Não somos ninguém. Nós somos a própria igreja, nós somos a própria essência. Então, devemos sair por aí como a imagem de Jesus Cristo mesmo, né? Levando a personalidade dele e afins. Legal. Eu acho bacana a gente entrar no contexto de Tiago. Então, a gente abrei-vos-ei vos-ai-vos, é só a Bíblia. Vamos entrar lá em Tiago 4, a partir do versículo 11, né? Tiago lá 4, a partir do versículo 11, é o tema principal, é o contexto no qual a gente vai debater. E acho interessante a gente ler até o 17, né, Emily? Acho Vamos bom. ler? Bora lá, eu leio até o 14, você segue aí. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgar o teu próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã ireis para a cidade tal, e lá passarei um ano, e negociaremos, e teremos lucros, e etc. Pode continuar aí, Emily, pra gente. Continua. Então, beleza. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina que parece por instantes e logo se dissipa. Olha só, vamos parar um pouquinho por aqui. Acho melhor. O que o Tiago ele tá falando aqui, né? O que ele já está entrando aqui na lei? Primeiro que ele já está começando a falar sobre um tema muito polêmico, que é a famosa fofoca. Crítica, né? Críticas, né? Que a gente disfarça de crítica construtiva para as outras pessoas, para dizer que a gente não tá comentando sobre a vida alheia. A gente tá dando um conselho Conselho. para alguém, né? Isso vem acontecendo muito e é um dos pecados que a gente sabe que é considerado pecado capital, né? Que as pessoas acabam normalizando isso como se fosse algo realmente comum e tá muito intrínseco na igreja o tempo todo, em qualquer tipo de contexto. Porque você pensa, por exemplo, comunidade jovem, comunidade de adultos, e se você vê as divisões dentro da igreja, mesmo que seja somente por faixa etária, você vê que isso também acontece dentro. Até mesmo de crianças, que hoje a gente são as pessoas mais inocentes dentro da igreja, já começam com isso já fundamentado na cabeça delas. E é interessante a gente pensar, mas por que é muito mais fácil a gente julgar a vida do outro do que a gente julgar a nossa própria vida? Sabe aquela coisa de você, é muito mais fácil eu falar da Dani, mas quando eu vou falar especificamente de mim, eu acho que tá tudo bem. O que vocês acham? Por que é mais fácil a gente falar do outro e não de nós? Tem um ditado popular que fala que pimenta no olho dos outros é refresco. Então é muito mais fácil você olhar pro outro, ao invés de se enxergar, olhar pra si mesmo e ver, tipo, putz, será que é o sujo falando mal lavado? O que você acha, pastor? Difícil a gente fazer uma autocrítica, né? A gente normalmente enxerga mais os defeitos e as falhas na pessoa que está à nossa frente, né? Então a gente tem que realmente procurar fazer uma autoanálise nossa, né? No sentido de descobrir quem realmente nós somos, né? Então o tema da lição é interessante porque ele fala que você não é aquilo que você pensa que é. E é fato mesmo, né? Porque muitas vezes ou nós nos olhamos e nos inferiorizamos, ou nós nos olhamos e nos achamos que somos o cara, né? Então, A última bolacha do pacote. exatamente. Então, e nos colocamos como melhor do que o outro, né? Então, e tanto uma coisa como a outra estão errada, né? Então, a gente vai saber quem que nós somos pela visão de Deus que Ele tem de nós, né? Então, uma coisa importante que a gente tem que ter como base aqui, em primeiro lugar, é saber que, primeiro, eu sou amado por Deus. Eu sou uma criatura especial,
não tem outra igual a mim, e é igual a cada um de nós que aqui estamos, e a cada um de vocês que estão nos assistindo também. Então, nós somos pessoas únicas. Então, e Deus nos fez de maneira única. Então, nós somos amados por Deus. Nós somos especiais para Deus. Então, quando a gente tem essa compreensão de que nós somos amados, nós não vamos nos olhar como pessoas inferiores. Exato. Né? Como pessoas inferiores. Agora, quando a gente tem uma compreensão também de como nós somos e de como nós somos amados por Deus, e apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, nós vamos começar a olhar as pessoas com o mesmo olhar, né? Você não é uma pessoa tão ruim como parece, nem tão boa como parece. Né? Então, eu vou olhar para você vendo as minhas falhas, os meus defeitos também. Então, o texto aqui é muito forte quando ele diz assim, olha, não julgue as pessoas, não critique as pessoas, né? Porque quando nós fizemos isso, nós estamos tomando o lugar de Deus, né? E nós estamos nos tornando, como diz aqui, um legislador da lei, né? O que é? Aquele que faz a lei, né? Exato. E nós, quem somos nós para fazer a lei? Né? Quem somos nós? Então, nós não somos ninguém. Nós somos, na realidade, pessoas que têm que harmonizar. E é isso que Tiago ele enfatiza aqui na lição, de uma forma bem prática. Por exemplo, ele condena, né, a profissão de fé separada de atos, dos atos da vida. Né? Atos, então, eu creio assim, eu penso assim, só que na hora de viver o dia a dia, totalmente eu não vivo diferente. nada daquilo. Né? Então, é uma religião, uma vida cristã hipócrita, né? E que acaba realmente atrapalhando muito e distorcendo a maneira como nós olhamos para o próximo, né? Não, se vou preparar para pensar, a gente pode fazer uma analogia muito boa que eu já tinha escutado alguma vez. Por exemplo, você pega um celular novo. Suponhamos que você não tem um conhecimento de tecnologia. Você não tem conhecimento prévio e não sabe como mexer no sistema operacional. Ok, você tem aqui um aparelho. Você primeiro fuça ele para ver se você consegue mexer sozinho. Primeira coisa. Se não, você procura alguém próximo a você que vai tentar te ensinar alguma coisa sobre aquilo. E depois, quando você não consegue jeito, a outra pessoa não consegue te orientar, você busca o manual de instrução. Depois de buscar o manual de instrução, não entender nada do que você leu, você liga para o atendimento e pergunta para quem criou o que aquele aparelho, para que ele serve. Aí, a gente já consegue fazer uma analogia à vivência cristã. Quando você se torna um instrumento, você sabe que você é um instrumento, você para de se olhar como pessoa, se coloca como instrumento e fala, beleza, eu não consigo encontrar em outras pessoas alguma coisa que realmente me faça criar minha identidade. Eu não sei para que eu sirvo. Eu busco o manual. Manual, palavra de Deus. Sempre foi e sempre será. Depois disso, pergunta para o Criador. O bom é que, além de termos um manual, a gente ainda tem acesso direto ao céu. A gente foi reivindicado como filho de Cristo e a gente pode definir a nossa identidade a partir daí. E identidade foi algo que realmente me trouxe muito à mente quando eu comecei a ler essa lição. Porque ela traz muito no sentido de quem é você como pessoa, ser humano, do que se estrutura o ser humano. Daí é muito do que a Dani falou antes de começar o podcast. E aí você pode até explicar o que aconteceu. Ah, tá. Tem um sermão, né? Uma pregação da Maísa Ribeiro, que ela comenta que somos formados por 3 categorias. A primeira é a personalidade, que é o temperamento, que é um presente de Deus para você. A segunda é a índole, né? Índole. Perfeito. Que é a hereditariedade, que é o presente dos seus pais para você. E o último é o caráter, que são suas personalidades, que é o presente de você para você. Então, juntando essas 3, temos o ser humano. E é um pouco pesado, porque não é a questão, tipo, da Dani de agora. É a Dani dos meus pais, é a Dani, tipo, da visão de Deus, e é a Dani que eu quero ser no futuro. Então, é o conjunto do todo que faz a obra final. Muito bom. E olha só, então se a gente fizer um remember da onde a gente começou até a gente tá agora, a gente entendeu que nós somos filhos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós somos únicos, como o pastor disse, e não só isso, a gente encontra a nossa identidade em Cristo, através do sacrifício dele na cruz, através daquilo que nós fazemos, né? Do cristão, da pessoa que nós somos. Só que tudo isso
ele dá o direito de eu julgar alguém. A gente está no século XXI. Existe uma cultura que é a cultura do cancelamento. Alguém aqui já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar desse termo, né? As pessoas são canceladas pelo time que torce. Se torce pro Palmeiras, ela é cancelada. Se torce pro Corinthians, ela é cancelada. Infelizmente, não tem que cancelar nenhum corintiano. Mas se ela faz alguma coisa, ela é cancelada. E muitas vezes pessoas perdem emprego, perdem casa, perdem tudo. Perdem as suas carreiras por conta dessa cultura do cancelamento. A gente pode, de fato, apontar o dedo na cara de alguém e falar assim, você não pode, você não deve, você não tem que comer isso. A Bíblia mesmo, ela diz que, se você vai querer julgar o outro, primeiro tira a trave do seu olho. Se você tirar a trave do seu olho, você pode julgar alguém. Quem é que tira a trave desse olho? Eu não tiro a minha pra julgar ninguém. Aqui. Deixa, né, confortável. Fica um pouco mais confortável. É incômodo falar de si. É muito incômodo. A gente já chegou na comunidade do Araribá para conversar sobre esse contexto, né? De como a gente coloca o outro em pauta toda vez. Nós estávamos num tema que a gente começou a debater. Foi, acho que dessa lição, inclusive. E quando a gente ia debatendo, as pessoas começavam a usar exemplos de outras comunidades, de um povo distante, de uma comunidade isolada que não tem conhecimento. E aí, a pessoa que estava, no momento, falando sobre a mensagem, ele virou e... Por que vocês não comentam sobre o seu contexto? Por que vocês não falam de si mesmos? Tem que usar um povo aleatório ou de outro contexto seu, de outra dinâmica social, para que vocês consigam comentar sobre algo que está na Bíblia. A Bíblia não foi feita somente para aquele povo, mas sim para vocês. E a gente ficou meio... Tá. Ok. Aquele tapa, né? Tapa com amor. Exato. A gente sabe que a crítica, né, ela nunca é boa no sentido, não, mas tem uma crítica positiva, né? Nem sei se a gente tira alguma coisa de crítica positiva, né? Uhum. Mas a grande questão é que quando a gente está julgando, criticando, a gente está dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer ou como ela tem que ser. Quando, na realidade, nós mesmos não somos, né? Perfeito. Ou não fazemos certas coisas, a gente até aponta o dedo, critica, porque, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu sou bom, né? Mas tem outras coisas que eu ignoro, de erros e falhas na minha vida, que eu tenho que ter consciência disso. Então, eu não posso ficar apontando o dedo, né? Quando você aponta o dedo para lá, você tem 4 voltados para você aqui, né, mostrando as suas deficiências, as suas falhas. Então, eu me coloco no lugar de Deus, né? Então, quando a crítica aqui é isso. Então, eu sou uma pessoa superior que estou julgando, condenando você, e isso me coloca no lugar de Deus. E, ao mesmo tempo, fala que eu transgrido a lei com isso. Por quê? Porque o princípio maior da lei é o amor. Então, todos os mandamentos, né, da lei de Deus, ela leva para um fim. E esse fim é o quê? O amor. O amor ao próximo, né? E Jesus até disse, né? Então, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse respeito, né, que a gente tem que ter com o semelhante, o cuidado na forma de avaliar. Então, a gente pode ajudar a pessoa, né? Não criticar a pessoa. E aí a gente vai olhar que esse era o grande questão de relacionamento, né? Você vai perceber que Jesus, as pessoas tinham prazer de estar com ele, né? De se relacionar com ele. Por quê? Porque ele usava o relacionamento para restaurar pessoas. Enquanto que o fariseu, ele fazia o quê? Ele usava a crítica, o julgamento, e com isso ele repelia as pessoas, né? Então, a gente vai usar realmente o relacionamento. E um exemplo, Jesus, quando fala me deu um branco aqui, aquele que subiu na árvore para ver Jesus lá. Zaqueu, né? Zaqueu, olha aí. Cobrador de impostos. Isso. Então, quando Jesus, por exemplo, ele chega para Zaqueu e fala assim, não, Zaqueu, você é um ladrão, você precisa devolver o que você roubou do povo. Jesus não chega desse jeito para Zaqueu. Ele fala assim, Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Ou seja, eu quero ter um relacionamento com você. Passar uma tarde com você. E esse relacionamento com Zaqueu foi crucial para transformar Zaqueu, para ele reconhecer, puxa vida, estou em débito com Deus, estou em débito com a sociedade, e ele vai agora procurar consertar a vida dele. Então, sempre Jesus usou o relacionamento para restaurar. Então, relacionamentos que restauram, né? E não o julgamento, a crítica, ela vai repelir as pessoas, afastar as pessoas, né? E além de eu me colocar num patamar de superior, de melhor, né?
Do que o outro. do bom, né? Aham. Eu sou o Que o melhor, eu outro. sou o cara, né? Além disso, na lição, o Tiago 4,17 fala: aquele, pois, quem sabe fazer o bem e não o faz, também comete pecado. Então, além de a gente ter que abdicar de algumas coisas para que a gente não cometa pecado, sabendo que é o bom fazer, a gente ainda assim não faz. E nesse contexto, é muito incrível como tem uma pegada. Porque a gente acaba, não, tudo bem, mas eu não faço isso. Eu também não faço aquilo e eu tô bem, eu tô seguindo a lei, né? Não é, eu tô seguindo os 10 mandamentos, eu cumpro, tá tudo bem. Mas e aquilo que você não cumpre? Porque Deus deu orientação. Além de dizer o que você não pode fazer, ele diz que você deve fazer. Ele te coloca como também peça de instrumento. Então, para fazer as obras, Deus ele pediu para ser apresentado por seres humanos. Essa questão aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, é muito interessante, porque o que está em jogo aí? O conhecimento. Ou seja, você conhece e não faz, você está em pecado. Vamos pegar isso de uma forma bem prática na vida do jovem, né? Então, qual que é a orientação de Deus para um namoro jovem, por exemplo? Quando Deus fala, né? Sobre o namoro, né? Então, primeiro, vai procurar alguém que não é um jugo desigual, tá certo? Essa é uma orientação divina. Mas aí eu pergunto, você obedece essa vontade de Deus revelada para você? Então você sabe que isso é a vontade de Deus, mas muitas vezes você vai lá e o quê? E vai procurar um rapaz, uma moça que não tem nada a ver com a sua fé, com as suas crenças, né, com os seus objetivos, e com isso você entra num terreno perigoso, né? E que pode trazer uma série de consequências. Então o conhecimento, então quando você sabe, você conhece e você não pratica aquilo que você conhece, você está pecando, está falhando, né, no propósito, no objetivo que Deus tem para a sua vida, né? Isso também é bastante interessante porque se liga com o que a Dani falou. As escolhas também são consequências nossas, que nos constrói como personalidade, como pessoas viventes. A partir do momento que a gente escolhe não seguir, a gente já está construindo aquilo que a gente é. Esse caráter, no caso. Né? Exato. E a gente já construiu parte daquilo que a gente é. Quando a gente ignora o fato de que Jesus, alguma orientação de Jesus ou do Deus Pai, enfim, da palavra de Deus, a gente sai de um contexto. E levando em consideração o relacionamento, isso pode te afastar tanto de Deus a ponto de não acreditar mais nele. E então é um contexto muito bom, porque na Bíblia fala, então se tornarão uma só carne quando você se casar. Se você se casar com essa pessoa que hoje não é da mesma fé que você, que não tem o mesmo direcionamento que o seu, acaba que te atrapalha na caminhada cristã, você tem que abdicar de você, porque quando você se torna você abdica de si para entrar nesse relacionamento e se tornar uma só carne, e esse abdicar não pode ser tanto a ponto de tirar o seu propósito. Aqui quando fala assim, você deixa de fazer, né? Sabe o que tem que fazer, mas não faz, a gente comete o pecado da omissão, né? Então, esse é uma questão assim... Que é muito pior do que se você não soubesse, exato. se você não conhecesse. Você é ignorante você com respeito ao assunto, né? Aí tudo bem, Deus não vai te cobrar isso, mas quando você conhece, você sabe, né? E não faz aquilo que realmente tem que fazer, você comete o pecado da omissão. Né? Exatamente. Isso é ruim. Às vezes... Desculpa, Não, pode ir. Seguir. Às vezes a gente tem tanto, igual a Emily falou, os 10 mandamentos como base, que são as ações, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, que a gente realmente esquece que o não fazer também é algo que te coloca assim, tipo, putz, beleza, eu não vou fazer, não vou matar porque é errado, mas tá, você também não, sei lá, ajudar alguém, pô, também tá na mesma reta aí. Tá na mesma linha de raciocínio, perfeito. Exato. E a gente entra na lição de terça-feira, que tem como subtítulo ali, planejar ou não planejar. Tiago, ele diz lá, em Tiago 4, né, a partir do versículo 14, ele diz o seguinte, vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Planejar ou não planejar? Quando o Tiago está dizendo isso daqui, que a gente não sabe como vai ser o amanhã, significa que ele está falando, já que você não sabe, deixa Deus conduzir. Ou aquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente tem que planejar os nossos passos, planejar a nossa vida de fato, ou é de fato, vamos seguir o que Deus quer? O destino, como as pessoas usam por aí. Eu já ouvi um meme, atual até,
que fala muito de eu deixei tanta vida me levar que eu já não sei onde eu tô. Tá aí Uau. já... Olha só. Você já consegue tirar se Deus quer que você planeje ou não. Ele já te deu todo o conhecimento e um preparo para escolher as suas próprias decisões. Claramente que ele tem um caminho para você seguir. Ele já tem um planejamento, ele já sabe o que você vai escolher. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Isso não tenho dúvida. Mas ele te deu um conhecimento para que você também pudesse fazer esse tipo de decisão. Ele não te deu uma questão para você ser omisso quanto à sua vida. Pelo contrário, ele te deu como sendo praticante da sua vida. Ele te concedeu a vida para que você fizesse suas escolhas. Então, a questão aqui é de planejamento, né? E não só o planejamento aqui envolve tudo, né? Tanto a questão de trabalho, a questão de relacionamentos, a questão de espiritualidade. Então, a pergunta é, bom, se eu não sei nada do amanhã, então eu vou ficar sem fazer um planejamento, ter uma meta. Então, o que ele enfatiza aqui nesse aspecto da lição, né? É que a gente tem que fazer o planejamento, mas não ignorar o fato de que nós somos o quê, né? Então, aí a lição apresenta aqui o ser humano, a complexidade do ser humano, a incerteza do ser humano, a fragilidade do ser humano com respeito ao amanhã, o futuro. Então, provavelmente, Tiago aqui, quando ele escreve essa frase aqui, ele está falando para comerciantes da época dele, Sim. que fazia, né, o planejamento, mas o que é a questão, a chave aqui? Quando você pensa em planejar o futuro, você não pode se esquecer de que realmente nós não temos nada de conhecimento com respeito ao amanhã, o que vai acontecer amanhã na nossa vida. Mas quem sabe? Deus sabe. Então, eu tenho que fazer um planejamento submisso à direção de Deus, submisso à vontade de Deus. Então, o Tiago não é contra o planejamento aqui, de forma alguma, mas aquele planejamento que tem a aprovação divina, aquele onde eu me submeto à direção de Deus. Olha, eu estou planejando casar daqui 2 anos, 3 anos, né? Sei lá, eu fiz um planejamento para isso. Mas o que pode acontecer daqui 2 anos? Não sei, uma série de incerteza. Mas então eu vou submetendo o meu plano à vontade de Deus. Então ele vai ser aprovado, reprovado, de acordo com a maneira como Deus vai conduzindo a minha vida, a sua vida, né? Então isso é importante, né? Esse é o momento que você que está aí na sua casa, dirigindo o carro, que está assistindo essa comunidade jovem, está assistindo essa resenha jovem, você que está vendo isso ao lado do seu diácono-chefe, fala para ele planejar o casamento, senta, organiza tudo, a casa, como que vai acontecer, quem vocês vão chamar e principalmente a comida, porque crente gosta de comer. A gente precisa agradecer aqui o espaço. Tem uma galera toda por trás de tudo que a gente está fazendo aqui, a galera da Escola do Pensar, professor Gui, Cleiton, toda a equipe aí técnica que estão aí por trás das câmeras, muito obrigado. E a gente sempre vai ficar devendo uma para vocês por todo o trabalho. E a gente tem algumas coisas legais aqui, né, Emily? Ó. Além disso, claras canequinhas. Olha só. Aqui, ó. Foi pra ver. Cada um mostra Pensar. pra câmera aí, ó. Vamos mostrar naquela central ali, ó. Olha só. Olha lá. Olha. Aqui. Tem uma caneca aqui do Jardim Sinira. A galera do Jardim Sinira, muito obrigado. Mande sua caneca você também. Mande sua caneca, camiseta. A gente aceita. Pode ficar tranquilo. Vinde a voz. Torne-se um patrocinador do Resenha Jovem, né? É bom. Você viu a chamada do pastor, né? Tá bom. Então, realmente, eu quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui e terem aceitado o convite e o desafio, né, de apresentar essa lição, que é um pouco mais complicada de se falar, mas eu quero agradecer pela nossa conversa, porque... A lição ela não é difícil de falar, é difícil de praticar. Tem razão. A gente tem tempo ainda. A gente ainda tá na lição de quarta-feira. E ali a gente vai falar um pouquinho sobre planos, né? Sobre os planejamentos. Ali no contexto de quarta, existe um contexto bíblico, né? Que a gente... Normalmente existe uma palavra e a gente associa todas as coisas que a gente acha interessante, que é a rede semântica, a essa palavra. A rede semântica dessa semana tem como título ali planos. Então, a pergunta é, quando nós ouvimos a palavra planos, o que vem na nossa mente? Qual é a primeira coisa? Vem alguém na nossa mente? Existe alguma coisa assim que vem na nossa mente? A primeira coisa que a gente pensa. Por exemplo, eu vou falar o meu. Quando eu vejo planos, eu lembro da minha mãe. Minha mãe. Eu ia falar
a mesma coisa. Porque minha mãe, se eu for viajar, ela já tá fazendo planos de quantas roupas eu vou ter que usar. E é uma viagem, um acampamento de um dia, ela vai colocar a roupa, 30 mil camisa, 30 mil Meias. short, meia. Então, quando vem planos na minha cabeça, a primeira coisa que vem é minha mãe. E vocês? Isso diz o quê? Que a sua mãe é do planejamento e você não tem nada a ver bagunçado. com o planejamento. Bem isso, pastor. Pra mim, eu coloquei tanto mãe, que realmente a minha mãe, ela sempre planejou as coisas e era sempre... O nosso planejamento era com base no planejamento dela. Então, minha mãe, ela trabalhava muito, né? Então, toda vez que ela estava em casa, a gente fazia como se fosse um dia sagrado. A gente tinha que estar em casa também. Então, a gente realocava todas as nossas atividades para que não batesse com a data que ela ficava em casa. Mas também com os meus irmãos. Eles são muito organizados no sentido de tanto questões da vida como estudos, que eu invejo muito isso deles. De uma maneira boa, claro. Mas que eles são muito direcionados naquilo que eles querem fazer. E ainda assim, eles buscam sempre a orientação de Deus para fazer os próximos passos, para fazer os planos deles. Então, realmente, eu sempre coloco meus irmãos e minha mãe como essa questão. E vocês? Bom, eu estou na parte administrativa da igreja por muitos anos, né? Se tem uma coisa que exige-se da administração é exatamente Planejar. planos, né? Então, você tem planejamento estratégico, você tem planejamento de ações, né? De programas. Então, é muito planejamento. Não tem como você não administrar sem ter planos, né? Então, o plano faz parte, é uma parte importante do processo administrativo, né? Então, e para fazer planos a gente precisa gastar tempo, né? Não é uma coisa simples assim, né? E como diz aqui o texto, a gente tem que planejar e lembrando que a partir de determinado tempo, né, o futuro, nós não temos como prever o futuro. Então, a gente tem que realmente submeter o plano à direção de Deus, né? Então, por isso que ele diz no texto lá, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai ser assim, vai acontecer assim, né? Então, o importante no plano, que eu vejo também assim, é a adequação do plano, né? A realidade da vida e adequar o plano, né? Aquilo que realmente... O plano é um processo, né, que vai acontecer gradativamente, e que ele vai ter momentos que deverá ser corrigido, né? Então ele pode ser corrigido, ele tem que ser flexível. Não dá para você fazer um planejamento e ele ficar estritamente ali, né? E de repente as coisas não acontecem como você planejou, vem a frustração. Então você tem que ter realmente esse processo de adaptabilidade do plano, né? Ajuste do plano, correção do plano no decorrer do processo, né? À medida que a visão vai ficando mais clara, né? Jogo de cintura para se adaptar nas situações. Ser adaptável. Exato. É que nem na vida espiritual também, né? Então, por exemplo, eu estou planejando ler esse ano um livro do Espírito de Profecia. E eu quero ler, sei lá, 3 capítulos ou 3 páginas por dia. Só que daí, do decorrer, acontece uma semana lá que vem um monte de problema, dificuldade. Eu não consigo ler. Travou a leitura. Exatamente, eu não consigo ler. Então, aí eu tenho que fazer, eu vou ler pelo menos um parágrafo aqui, entendeu? Alguma coisa. Então, você vai fez um planejamento, talvez não conseguiu cumprir esse planejamento na sua plenitude, mas você vai se adequando a ele no decorrer do processo. A primeira palavra que eu coloquei aqui na rede semântica foi expectativas. Você tem uma expectativa do futuro. Para conseguir conquistá-la, tu tem que fazer os planos. Então, a expectativa não necessariamente já é algo concreto, já é algo que tá lá e, caraca, eu vou ser rica, eu vou morar em Nova York. Não, assim, quem dera, Deus quiser. Mas eu tenho que fazer planos para chegar naquela situação, né? Enfim, no futuro e etc. Então, acho que a expectativa combina muito com planos, que é por meio dela que tu vai fazer o planejamento da tua vida, das tuas ações, ou enfim. Eu penso muito em trabalho também, nesse sentido, porque a gente faz literalmente um planejamento estratégico. É uma estratégia para alcançar aquela meta que a gente já impõe anteriormente, né? A gente já impõe uma meta porque a gente precisa alcançar e nisso a gente faz toda uma estratégia para que a gente alcance. Se as diversidades vêm aparecendo, à medida que a gente vai corrigindo para que ainda assim a meta seja cumprida, mesmo sem passar por todos os caminhos do planejamento que a gente já tinha feito.
Exatamente. E quando a gente fala sobre planos, né, sobre sonhos, a gente precisa entender também que muitas vezes a gente é aquela criança mimada, sabe, que passa na ReHap, que é o Max Steel, e aí a mãe fala, filho, na volta a gente passa, né, aquela famosa frase de mãe, e a gente sabe que a gente nunca vai passar, que a gente nunca vai ganhar, e a gente começa a chorar. Eu era muito assim, eu queria alguma coisa, eu começava a espernear. Só que nem tudo acontece da forma que a gente sonha. Porque os planos de Deus, como o pastor falou no início, como a gente está debatendo aqui, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então a gente entende, a gente chegou numa parte legal da conversa, que a gente entende que assim, o homem ele pode planejar, deve planejar. É de Deus, o planejamento de Deus, ele planejou tudo. Tudo faz total sentido na criação de Deus. O sábado faz total sentido na criação. Mas o assim diz o Senhor deve prevalecer. E a gente precisa entender isso. Só que às vezes a gente é o quê? Aquele filho mimado da ReHap. Essa sensibilidade, né, de poder mudar, né, de adequar, né, a situação da vida à realidade, à revelação da palavra de Deus, né? Isso tem que ter muita humildade para isso, né? E às vezes né? nós não somos humildes o suficiente, né? A gente baseia no nosso conhecimento, na nossa experiência, né? Nos títulos que nós temos. Não, tem um sermão que eu prego que é exatamente assim, né? Então, de Jesus, mas o que Jesus entende de casamento? Ele nunca casou, então tira fora Jesus da minha vida, né? Para que eu já estou casado há 40, 30 anos, então eu sei o que é um casamento, o que não é, né? E assim a gente vai fazendo na vida, trazendo para a vida, né? Essas situações. Então a gente se baseia no nosso conhecimento, nos nossos títulos, na nossa experiência, e nós tiramos Deus muitas vezes do planejamento, né? E aí só vem frustração, fracasso e decepções, né? E a gente já entra num contexto de soberba, né? Porque a gente começa a se colocar acima dos céus. E aí eu me lembro muito do povo da Torre de Babel, que ele vem então, vamos construir uma torrezinha que vai chegar além dos céus, vai chegar aos céus, com o intuito de quê? De sermos também como Deus. Né? Exato. E isso também veio no coração de Lúcifer antes da queda. Então, se você for pensar, a soberba é um dos maiores perigos para uma caminhada cristã. A falta de humildade para você aceitar o contexto de Deus, para aceitar os planos dele e entender que ele é superior em todo o conhecimento e todos os momentos que você vive, isso pode ser muito perigoso para a sua queda também, como foi para Lúcifer, como foi para o povo de Babel, e se segue por toda a Bíblia. O texto bíblico ele fala sobre isso, né? No verso 16 diz assim, olha, agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões, né? Toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra jactar aqui, jactância, significa gloriar-se, né? Significa autossuficiência, no caso. Então, é aquela pessoa que realmente ela se gloria, né? Também dos seus feitos, né? É aquela pessoa arrogante, aquela pessoa autossuficiente, né? Que acha que sabe tudo, que não precisa de Deus para nada na vida dela, né? Então, ou mesmo numa função que você exerce, né? Então, eu estou numa função, por exemplo, lá, é a mesma coisa de eu chegar numa reunião com meus departamentais, com a equipe e falar, né? Não, tem que ser desse jeito porque eu quero assim, tem que ser, né? Então, aquela arrogância, eu não submeto, prepotência, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa maligna, né? E que muitas vezes essa arrogância, essa jactância, esse gloriar-se, né? Ele é resultado também automaticamente de uma esperteza, às vezes, né? A pessoa quer ser muito esperta, quer tirar vantagem de alguma coisa, né? Então isso é um problema sério. Exato. E o engraçado é que, geralmente, quando a pessoa se vangloria de algo, não é nada que ela vai ter no futuro, tipo, na vida eterna. É algo que tá acontecendo agora. Tipo, eu vou bater no peito porque eu sou chefe de tal área na empresa. No versículo 14 fala da neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Eu fui procurar na internet qual que é o significado de neblina, né? E é a nuvem que faz o contato com a terra. Então já é algo que, tipo, você já consegue vincular, sabe? Se a gente tem uma visão muito, tipo, terrena, cara, a visão do céu já vai dissipar e, tipo, já era. Então, você... É exatamente isso que o Thiago falou aqui. Se a gente continuar tendo essa visão de se parecer com uma neblina, né, que aparece depois se dissipa, a gente vai estar se vangloriando, vai estar se exaltando de algo que a gente não tem função nenhuma, né?
Ou seja, se a gente não entender que a nossa pátria não é essa, a gente vai continuar Exatamente. planejando em vão e a gente vai continuar planejando errado e principalmente julgando errado. Porque, vamos combinar, né? A gente é falho e pecador, né? Na primeira oportunidade que a gente vê que aquele jovenzinho vai pisar na bola, a gente já começa, olha a roupa dele, a música que ele tá ouvindo. Você viu aquele ancião? Olha só. Porque a gente é falho, a gente é pecador e a gente tem o DNA. Né? A gente tem o DNA de Cristo, mas através do pecado dos nossos ancestrais, naturalmente a gente vai pecando, vai pisando na bola. E se a gente não tiver conectado com Cristo, que nem a gente viu, a gente vai ter esse olhar de julgamento. E a gente vai planejar da maneira errada. Eu lembro muito do contexto onde também a gente estava conversando com a nossa comunidade jovem e chegaram numa pregação, há pouco tempo, inclusive, onde a pessoa que estava passando a mensagem, ela disse que muitos vegetarianos dentro da igreja, eles, na verdade, comem a carne dos seus próprios irmãos na hora do almoço. Pensa no como essa questão é forte. A gente tem uma postura de, não, vegetarianos, porque a gente tem a reforma da saúde, não estou tirando os méritos da reforma, mas a gente usa isso como um artifício de nos julgarmos como pessoas retas, justas e direitas. A partir do momento que a gente sai da igreja, da comunidade, depois de ter se exibido como pessoa justa e correta, nós entramos no contexto de falar que, apesar disso, ainda assim há aquele irmãozinho que não faz a mesma coisa que eu. E a gente começa a julgar isso e é bem complicado quando a gente entra nesse contexto. Só que quem pode julgar? Quem é o único que pode julgar? Existe alguém que pode nos julgar? Na lição de quinta-feira tem como subtítulo aí o julgamento de quem? Jesus. Só que tem uma diferença muito grande no julgamento de Jesus. Eu acho que é até interessante a gente ler o primeiro parágrafo que está dizendo ali, ó. Está dizendo, embora Jesus fosse perfeito e tivesse todo o direito de julgar todo mundo ao seu redor, não foi para isso que ele veio à Terra. Em sua conversa noturna com Nicodemos, ele explicou por que veio. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É aquilo que o pastor falou no início. Né? O julgamento de Jesus não é para maltratar, não é para dar um tapa na cara da pessoa, mas simplesmente para cuidar e acolher. E se tinha alguém que poderia se dizer assim superior, é Jesus. Não, eu falo assim, é Jesus, né? Sim. Que ele é perfeito, completo, Deus em todo sentido, né? E teria todo o direito de chegar e de apontar os meus defeitos, as minhas fraquezas, as minhas falhas, né? Agora, não quer dizer com isso que Jesus também ele passa por cima dos nossos pecados, de forma alguma. Mas o que quer dizer aqui? Que Jesus se relacionava com as pessoas para extrair o melhor delas, né? E não para destacar o pior que elas tinham. Então, é a mesma coisa. Nós nos relacionamos assim com as pessoas, com o objetivo de extrair o que existe de melhor na pessoa ou simplesmente para ressaltar os defeitos que as pessoas têm, né? Então, a gente vai perceber que Jesus se relacionava com as pessoas no sentido de resgatá-las, de redimi-las, né? Apesar dos seus defeitos, das suas falhas, né? Das suas limitações, ele se relacionava para restaurar. Foi o caso de Nicodemos, o caso de Zaqueu, de Maria Madalena, né? E tantas outras, né? A mulher no poço, lá no poço de Jacó, né? Então, ele não chegava para as pessoas, não, porque você é adúltera, você é pecadora, você é isso. Os fariseus, sim, né? Então, eles até oravam, né? Jejuavam, para aparentar aquela fisionomia de santidade, né? De, olha, eu oro na praça lá, para todo mundo saber que eu estou orando, né? Então, era totalmente diferente. Então, o fariseu procurava julgar e criticar, e no sentido de repelir, de afastar, né? E Jesus não, ele se relacionava com o sentido de restaurar, de atrair. Salvar. Porque era quando a pessoa estava nele que ela seria transformada. Então, o fariseu, qual que é a diferença? O fariseu, ele procura se auto-restaurar, né? Separado de Deus. E Jesus, ele oferece o contrário. Ele fala assim, você só vai ser uma pessoa melhor se você estiver comigo, se você estiver se relacionando comigo, junto comigo, né? Por isso, ele oferecia um relacionamento que restaurava, ao contrário do fariseu, né? Então, é a mesma coisa para nós hoje. Então, Jesus, quando os julgamentos de Deus é no sentido de nos redimir, é no sentido de nos completar, no sentido de nos atrair e nos transformar. Né? Exato. E no momento que nós nos colocamos para páreo com Deus, né, para julgar, vem aquela questão da maldição de Dan, que eu acho que você vai poder comentar um pouquinho melhor
que é a Dan, fez parte das 12 tribos, né? E Dan significa juiz. Então, eles começaram a julgar o povo e acabou que todo esse contexto resultou na exclusão dele, né? Entre as 12 tribos. Então, é um ponto importante para ressaltar, porque a gente teve o próprio resultado de todo esse juízo, de todo esse julgamento com os outros, de achar, tipo, putz, eu sou o melhor, não vou olhar para mim, sim para os meus irmãos, né? Que naquela época, as 12 tribos, que aconteceu tudo isso, aconteceu a exclusão mesmo do povo de Dan, né? Da tribo de Dan. Da tribo, de sua Exato. tribo. Exato. Bom, estamos chegando para o final, já na lição de sexta-feira. Tudo que é bom dura pouco, né? Eu queria morar aqui nesse podcast que tá muito legal. Mas aí a lição tem como subtítulo, né? Manso e humilde de coração. E aí a gente entende, a gente começa a de fato entender qual que é o chamado de Jesus. Quando a gente aprende lá, a gente leva alguns tapinhas na cara aqui de Tiago, a gente entende que nós não temos direito algum de apontar o dedo na cara de alguém, senão o próprio Pai, senão aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. Mas ainda assim ele optou por fazer isso com amor. E ele deixa evidenciado em sua palavra que nós temos que ser mansos e humildes de coração. Como que a gente pode ser manso e humilde de coração com as pessoas? Antes de aprender mansidão e humildade, ele diz assim, o texto diz assim, né? Aprendam de quem? Aprendam de mim. De mim. Então, de Jesus, né? Então, quanto mais for profundo o nosso relacionamento com Cristo, nosso tempo com Jesus, né? Então, nós vamos ver, vai ficar cada vez mais claras as nossas fraquezas, nossas falhas, e o quanto que Jesus, ele nos ama, ele nos ajuda e ele pode realmente transformar a nossa vida, né? Então, eu vou deixar de ser um crítico, condenando as pessoas, né? Então, eu não vou ser uma pessoa, como diz aqui, de autoconfiança, no sentido de tirar Deus do meu planejamento, né? Das minhas ações de planejamento, né? Então, realmente, eu tenho que aprender de Jesus. E aí vem, então, agora, eu estudar, eu dedicar, né? Tempo a me relacionar com Jesus para que eu possa aprender dele, né? Aprender com dele, ele. e compreender Perfeito. com ele, né? Exatamente. E ainda ter, além de tudo isso, aprender dele, aprender com ele, ainda ter a ajuda dele. Uau. Sim. Então ele ainda... É o pacote completo, exatamente, né? né? Tem ajuda, né? Que ele me dá através da ação do Espírito Santo na sua vida, na minha, para nos ajudar, né? Então... A gente tem aquela falácia agora, né? Entre, oi Deus, sou eu de novo. É literalmente isso. Todos os dias a gente já chega e fala, oi Deus, sou eu de novo. Mas eu quero lembrar que a gente também precisa ter aquele esforço para vir buscar a palavra. A gente não... Por mais que a gente já tenha tudo de mão beijada ali escrito, a gente ainda tem preguiça de buscar. Então, Uau. busque a Deus, porque para ter um conhecimento com ele, sobre ele e por ele, e porque ele realmente quer ter um relacionamento íntimo com você. Então, a gente realmente esquece que, na verdade, a questão da Bíblia inteira é uma carta de amor. Nunca foi uma carta de leis. Foi uma carta de amor para o ser humano. O ser humano, olha, vocês pecaram totalmente. Eu estou explicando a história de vocês. E agora, nesse contexto, eu quero que vocês voltem para mim. Eu peço para vocês, por mais que eu seja cordeiro, que sem pecado nenhum, o puro, eu ainda assim quero meu povo de volta. Por mais que eu ainda acho que vocês são pecadores, eu vejo a mancha de vocês, eu não me importo mais. Eu só quero vocês de volta. Então, ele mandou seu próprio filho para vir lavar com sangue os nossos próprios pecados, para que a gente ainda aceite o sacrifício dele. Então, você entende o contexto todo? Porque se fosse eu, já teria desistido do ser humano há muito tempo. Eu já tinha, deixa pra lá, já foi só um problema. Só um problema, vamos acabar e pronto. Não. Ele vai com todo carinho, todo amor, nos dá tempo suficiente para analisar os nossos próprios erros, nos mostra quais são eles, dá aqui o seu recorte da história, te mostra o seu contexto, para que você entenda a sua identidade, da onde é que surgiu esse tanta confusão que está no seu coração. E ele fala, então, agora vocês entendem tudo. Muita gente fala que o cristão é alienado, né? Mas, na verdade, nós temos o pleno conhecimento. A gente tem abertura para o pleno conhecimento. Deus, ele restringe parte do conhecimento, sim. Óbvio, ele é o único Deus e sabedor de tudo.
mas ele dá a parte importante, realmente, que é necessária para o ser humano para que ele tome suas próprias decisões. O problema é que a gente não busca o suficiente para ter um relacionamento íntimo com ele e muito menos para aceitar o próprio sacrifício. Caraca, Uau. vamos batizar que hora? Galera, tudo que é bom dura pouco, como a gente viu. Chegou o momento de acabarmos a nossa lição dessa semana. Emily, muito bons convidados, né? Nossa, Gente, incríveis! Deus seja louvado. A gente Amém. teve um bate-papo muito legal. Espero que você que está na sua casa também você tenha curtido. Chegou a hora de dar tchau, mas não esqueça de compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Compartilha com o tio, com as primas, no grupo da família lá do Ceará. Manda para todo mundo, para que isso chegue a outras pessoas. E principalmente para que a gente possa sempre estar conectado com você. A comunidade jovem tem como intuito se conectar com você. E para isso, divulgue também em todas as redes sociais. Por isso, eu também vou pedir para que vocês deem o parecer de vocês e façam uma chamada para os nossos jovens, para que eles realmente entrem no contexto da lição. Eu já vou dar a minha. Por favor, tenha um relacionamento com Deus antes de ter um relacionamento com qualquer outra pessoa. Porque, na verdade, Ele é o nosso Criador e o único detentor de toda a sabedoria. Então, venha a Ele que você vai entender tudo no final. Faça as honras. Bom, pastor. eu assim diria para você que nos assiste, você jovem. Então, nós vimos aqui essa lição, ela aborda o aspecto do relacionamento, que para a gente não criticar ninguém, né? E também do planejamento, né? E nesse aspecto aqui, Tiago apresenta aqui assim 3 atitudes que nós devemos ter com relação à vontade de Deus. E quais são essas 3 atitudes? Primeiro, ignorar a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós ignoramos a vontade de Deus. Segundo, nós desobedecemos à vontade de Deus. E terceiro, nós optamos pela obediência. Então, olhando por esse lado, nos seus relacionamentos, nos seus planejamentos, como que está a vontade de Deus na sua vida? Para você, a vontade de Deus é ignorada, ela é desobedecida, ou você é realmente obediente e temente à vontade de Deus? Meu desejo é que você seja obediente sempre, para que você possa ter relacionamentos saudáveis e uma vida planejada que vai te conduzir não apenas a uma vida de sucesso na vida material, espiritual, profissional, aqui nessa terra, mas uma vida de sucesso vivendo a eternidade com Jesus. Que Deus te abençoe e participe, estude e divulgue a Resenha Jovem, beleza? Amém. Isso aí. Amém. Então, você, querido telespectador, tenha convicção de quem é você. Então, conheça-te a ti mesmo. Mesmo nós temos a percepção que somos pecaminosos, somos cheios de traços de imundícies e afins, também temos que ter em mente que somos os filhos de Deus. João 3,16 falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, além de nós sermos essas pessoas pecaminosas, também somos os seres mais amados do universo. Então, procure esse relacionamento, igual o pastor comentou, com ele, que, cara, seus planos, sua vida toda vai deslanchar de uma forma que você vai ficar, caraca, era disso que eu precisava. A Bíblia Amém. diz que o único inimigo que existiu, Jesus já venceu na cruz, né? Então por que a gente luta contra uns aos outros? Por que nós lutamos contra o nosso próximo? Por que nós lutamos contra os nossos familiares? Diante disso, é fazer exatamente isso que a gente está conversando aqui, aceitar o chamado de Deus, bater continência para Ele, entender que o propósito que Ele tem para nós é muito maior. Mesmo sendo falho, pecador, lá de Embu das Artes do Capão, Ele nos aceita da forma que nós somos, Ele tem um prazer de estar conosco. Amém. Assim como a gente tem um baita de um prazer de estar com vocês aqui, que foi muito bom. Foi muito Prazer. bom. Salve de palmas, por favor, para todo mundo, para Jesus principalmente. Amém. Valeu. E é isso, né? É isso. Tchau, galera. Vamos dar tchau para todo mundo ali. Valeu, gente. Curta, comenta, compartilha. Até mais. Show. Boa, galera. Missão cumprida.